Vamos entrar agora na segunda parte, onde nós vamos ver a ação das forças em movimentos curvos, tá? Nós temos aqui 3 exemplos de movimentos que são analisados, que são causados por forças atuando nesses corpos. A primeira imagem à esquerda, nós temos carros numa competição de drift. Para quem não conhece, são carros que estão aí deslizando, derrapando para aumentar a eficiência numa curva de uma pista, tá? Quando eles fazem esse processo do drift, que é o deslizamento para gerar uma curva, eles estão tentando fazer essa curva com a velocidade mais alta. Caso eles não fizessem esse drift, eles teriam que reduzir a velocidade sob pena de, não reduzindo, deslizarem e serem jogados para fora da pista devido à inércia. Então, para que eles consigam fazer essa curva com velocidades mais altas, eles fazem essa manobra aqui chamada de drift. A imagem do meio, nós temos aí um globo da morte, onde pilotos altamente treinados conseguem fazer esses movimentos, essas manobras dentro de um globo, né, de metal, onde eles ficam aí fazendo piruetas, dando loopings dentro desse globo da morte. E aqui uma simples roda gigante que nós encontramos aí em qualquer parque de diversão. Nós temos também forças atuando, proporcionando, possibilitando esse movimento circular. Então eu queria começar aqui mostrando para vocês essa situação inusitada, que apesar de inusitada, é uma situação real. Ela está presente em alguns parques de diversões aí no mundo, tá? Aqui no Brasil eu nunca vi, nunca soube da existência desse brinquedo, mas é possível que tenha também. Então vamos ver aqui bem rapidinho. Pronto. Esse brinquedo ele é chamado de rotor humano, onde ele proporciona alguns efeitos aí bem interessantes, até curiosos. Como vocês podem ver, são pessoas que estão girando dentro desse brinquedo e elas ficam suspensas no ar. Então tá aí, ó, as pessoas elas ficam dentro desse brinquedo, giram, e aí o piso, em algum momento, quando ele atinge a sua velocidade, uma determinada velocidade, o piso desce e as pessoas ficam suspensas aí presas na parede, tá? Esse procedimento é o que é utilizado também, por exemplo, para gerar aquela gravidade artificial em aeronaves, né, ônibus espaciais, quando estão aí fora da gravidade natural da Terra ou de qualquer outro astro, tá? Então aí o brinquedo vai começar a girar e aí quando chegar na determinada velocidade já calculada, essa velocidade é calculada, tá? Quando chega na determinada velocidade, é acionado o dispositivo que vai baixar o piso e as pessoas vão conseguir, olha só, as pessoas vão conseguir ficar aí suspensas no ar, presa à parede. Graças também ao atrito, tá? Então aí, ó. Essa parede é vertical, essa parede está em pé, tá? Simplesmente aí o piso desceu. Beleza? Pois vamos lá. Seguindo aqui em diante, para que a gente possa então entender por que isso acontece, vamos começar aqui analisando esse dispositivo que nós denominamos de pêndulo simples, tá? Ele é chamado de pêndulo simples, onde nós vamos analisar as forças que estão atuando nele nesses 3 estágios do seu movimento. Como vocês sabem, ele fica oscilando em torno aqui desse ponto central, tá? Onde ele está preso por meio de um fio. Vamos lá. Nesse primeiro ponto, nós temos a força peso atuando, sempre apontando para baixo, como nós já vimos. E como ele está preso a um barbante, nós temos também a tração prendendo este objeto, essa bolinha, ao ponto de amarração. Então, temos aqui o peso e a tração. Já nesse ponto, nós temos o peso que sempre aponta para baixo, independente de qualquer coisa, e a tração atuando ao longo do fio e apontando para cima, nesse caso. E nesse último estágio, nós temos o peso, como nos outros, apontando para baixo, e a tração atuando na direção do fio, sustentando este objeto. Então, está aqui as forças. Como nós podemos perceber, por mais que não seja um movimento circular completo, esse movimento que o pêndulo faz, ele pode ser considerado como um trecho de uma circunferência. Se a gente fizer aqui o complemento dessa trajetória e fechasse essa linha de trajetória, nós fecharíamos a circunferência.
Podemos então perceber que em cada ponto desse, a bolinha, ela tem uma velocidade tangente a esse movimento, fazendo com que a gente possa então usar como eixos de referência o eixo tangente à trajetória e o eixo radial. Veja que nos três casos a tração já está na direção do raio, mas o peso nem sempre. Então, nos extremos desse movimento do pêndulo, o peso não está nem na direção do raio, nem tangente, nos possibilitando, assim, decompor este peso numa componente tangente ao movimento e numa componente radial ao movimento. Veja que nós temos então duas componentes do peso. Vamos agora perceber que essas duas componentes elas vão gerar consequências diferentes. Primeira coisa que nós temos que lembrar que a força resultante que atua sobre um corpo, a resultante de todas as forças, de acordo com a segunda lei de Newton, vai ser igual a massa vezes a aceleração gerada neste corpo. Mas nós já vimos em aulas anteriores que essa aceleração ela pode ser composta por até duas componentes. Uma componente centrípeta e uma componente radial, uma componente tangencial. Componentes essas que têm papéis diferentes. Sendo assim, se você pegar nessas duas direções os papéis que essas acelerações geram, que uma é mudar a direção do movimento e a outra mudar o módulo da velocidade, elas têm que ser geradas, proporcionadas por resultantes, por forças que estejam nessa mesma direção. Conclusão, nós vamos ter também a resultante das forças que atuam nesse corpo, também podendo ser decomposta nessas duas componentes, fazendo sim com que a gente conclua que, se nós temos uma resultante atuando nesse corpo inclinada, essa resultante ela pode estar atuando tangente ao movimento. Veja que se eu pegar aqui a inclinação deste fio, esta inclinação é correspondente a esse ângulo bem aqui, onde a componente tangencial ela está separada desse ângulo. Então, a nossa componente tangencial ela vai ser calculada pela força resultante vezes o seno desse ângulo. Enquanto que a componente centrípeta, a que aponta para o centro, que é a resultante entre a componente do peso radial e a tração, ela pode ser obtida pela resultante vezes o cosseno desse ângulo. Desta forma, nós temos aqui as duas componentes da força resultante, que é a soma de todas as forças que estão atuando nesse corpo em cada momento. Assim, nós podemos concluir que a força resultante, por ser a soma dessas duas componentes, da centrípeta com a tangencial, o seu módulo pode ser obtido pelo teorema de Pitágoras, sabendo que as componentes são sempre perpendiculares entre si. Então, é a raiz quadrada da centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Mas veja que nós estamos aqui analisando essas forças, esses tipos de forças que atuam no movimento curvilíneo como resultantes, tá? Aliás, como componentes. Mas nós também podemos analisar esses tipos de força como sendo resultantes de forças que atuam em cada direção. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa analisá-las separadamente. Primeiro, vamos analisar o que seria a resultante centrípeta. Para começar, como ela recebe o nome de resultante, ela é a soma de todas as forças que atuam na direção do raio do movimento. Tá? Então, primeiro, você tem que identificar qual é o raio do movimento que o corpo está exercendo, identificar quais são as forças que atuam naquela direção e a resultante dessas forças nós chamamos de resultante centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, como a resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, nós podemos concluir que esta resultante, substituindo a aceleração centrípeta pelas equações que nós já conhecemos, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho que eu vou precisar de mais espaço, pelas acelerações que nós já conhecemos, nós podemos concluir que a resultante centrípeta vai ser calculada por m, aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r, caso você conheça a velocidade linear, ou m ômega ao quadrado vezes r, caso você conheça a velocidade angular. Então, são essas
as duas possibilidades de se calcular a resultante centrípeta. mv ao quadrado sobre r, caso você tenha a velocidade linear, e m ômega ao quadrado r, caso você tenha a velocidade angular, tá certo? Sendo assim, eu acabei trocando aqui, mas deixa eu trazer para cá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu corrigi aqui, ó, o meu esquema para ficar tudo bonitinho, tá? Então, o que é que eu queria mostrar para vocês? Que a resultante centrípeta ela é calculada por m vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é calculada por v ao quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes r. Nós podemos substituir isso nessa equação, obtendo assim um módulo, onde o módulo da resultante centrípeta, agora sim, é igual a mv ao quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado r. Qual é a direção em que ela atua? Ela é sempre radial ao movimento e o sentido é sempre apontando para o centro do movimento, tá? Aí agora, pessoal, vou fazer aqui uma observação com o intuito de ajudar vocês a interpretar. Como é que você resolve uma questão envolvendo forças no movimento curvilíneo? Primeiro, você tem que representar todas as forças que atuam sobre o corpo. Segundo, identificar o referencial. Esse referencial vai ser uma reta tangente ao movimento e uma outra perpendicular, que obrigatoriamente é radial ao movimento. Se você tiver alguma dessas forças que você já representou, que não esteja tangente ou radial ao movimento, você precisa decompor. Feito isso, você vai, para calcular a resultante centrípeta, pegar o somatório de todas as forças que apontam para o centro, tá? Todas as forças que apontam para o centro, mas, aliás, você vai subtrair o somatório, porque como elas são contrárias, de todas as forças que apontam para fora do movimento, e isso você vai chamar de resultante centrípeta. Portanto, você vai igualar isso a mv ao quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado r. Tá? Então, o segredo de resolver questões de movimento curvilíneos é esse. Primeiro, representa todas as forças. Segundo, identifica o referencial, reta tangente e reta radial. Se tiver alguma força que não esteja sobre uma ou sobre a outra, você decompõe. Feito isso, você vai pegar todas que apontam para o centro, subtrair todas que apontam para fora e igualar a mv ao quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado r, tá bom? Vamos agora para a resultante tangencial. Qual é o papel dela? Provocar a mudança do módulo da velocidade. Sendo assim, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos que a resultante tangencial é a massa do corpo vezes a aceleração tangencial. Como nós já estudamos, essa aceleração tangencial ela tem o seu módulo igual ao que nós chamamos de aceleração escalar, que em movimentos uniformemente variados é obtida simplesmente por ΔV sobre ΔT. Assim, o módulo da resultante tangencial vai ser a massa do corpo vezes a aceleração tangencial, que é, em movimentos uniformemente variados, ΔV sobre ΔT. Mas que nós podemos aqui ir além. Nós podemos aqui dizer, então, que essa aceleração escalar, deixa eu voltar aqui tudinho, podemos ir além, dizendo que essa aceleração escalar é, portanto, dv dt, é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, a resultante tangencial é m dv dt. Beleza? Qual é a direção em que ela atua? O próprio nome diz, ela é tangente ao movimento, e o sentido, aí podem ser dois. O sentido, vamos lá, nós temos aqui uma trajetória curvilínea, em que este é o corpo que nós estamos analisando. Caso esse corpo esteja se movendo com velocidade no sentido horário e a sua resultante
também seja no sentido horário, a resultante das forças que atuam sobre a resultante, deixa eu colocar isso aqui, a resultante tangencial também seja no sentido horário, nós classificamos esse movimento como um movimento acelerado, tá? A outra possibilidade é você ter aqui um movimento curvilíneo, daqui o corpo que nós estamos analisando. Se esse corpo estivesse movendo num sentido, como por exemplo, no sentido horário, daqui a sua velocidade, e a força que está atuando de forma tangente é contrária a essa velocidade, daqui a resultante tangencial contrária a essa velocidade, esse movimento é classificado como retardado. Veja que diferente da centrípeta, que ela só tem uma possibilidade de sentido, que é apontando para o centro, a tangencial ela pode estar a favor da velocidade ou contrária à velocidade. Se ela for a favor, o movimento é acelerado. Se ela for contrário, o movimento é retardado. Tá? Como é que a gente faz, então, resumidamente, para obter a resultante tangencial? Vamos lá. Você vai pegar todas as forças que estão a favor da velocidade, menos todas as forças contrárias à velocidade e vai igualar isso a massa vezes a aceleração tangencial, tá certo? Lembrando que se esse valor der positivo, quer dizer que a força é a favor da velocidade. Se esse valor der negativo, é porque a força é contrária à velocidade, tá bom? É assim, resumidamente, que a gente calcula. Aí, para que a gente possa, então, finalizar, nós temos aqui a relação das forças com os movimentos, assim como a gente já tinha feito lá com as acelerações. Nós temos 4 movimentos estudados, basicamente, 2 retilíneos, 2 curvilíneos, 2 uniformes, 2 uniformemente variados, onde quem causa esses tipos de movimento são as resultantes que nós acabamos de estudar. Vamos analisar cada uma, então. Primeiro, resultante centrípeta é quem provoca a mudança na direção da velocidade. Isso quer dizer que o módulo da resultante centrípeta em movimentos retilíneos é zero. Nós não temos resultante centrípeta nesses movimentos, tá? Porém, a resultante tangencial é aquela que modifica o módulo da velocidade. Sendo assim, em movimentos retilíneos uniformes, o módulo da tangencial também é nulo. Então, no movimento circular uniforme e no retilíneo uniforme, nós não temos tangencial. Veja que se a resultante é a soma das componentes centrípeta e tangencial, sendo zero as duas componentes no movimento retilíneo, uniforme, a força resultante, portanto, é nula. É o único movimento que nós verdadeiramente classificamos como equilíbrio, tá? Equilíbrio. É o único movimento que nós consideramos o corpo inerte, tá? É aqui que ele está realmente em equilíbrio, ok? Já no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a ação da resultante tangencial, provocando a variação do módulo da velocidade. Então, esta é calculada por m delta v sobre delta t. Como das duas componentes, a única que o corpo tem é a tangencial, nós temos que a resultante vai ter o mesmo módulo da componente tangencial. No movimento curvilíneo uniforme, nós não temos a tangencial, mas temos a centrípeta, calculada por mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado r. Se das duas componentes ele só tem uma, o módulo da resultante vai ser igual ao módulo da resultante da componente centrípeta. Já no movimento curvilíneo uniformemente variado, nós temos as duas. A centrípeta calculada por mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado r e a tangencial calculada por m delta v. Lembrando que esse delta v é a variação da velocidade escalar, hein, pessoal? Não é a variação da velocidade vetorial. Delta v sobre delta t. Tendo as duas componentes e sendo obrigatoriamente perpendiculares entre si, nós vamos então concluir que a resultante será obtida pela raiz quadrada da centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Ok? Pessoal, então vamos lá.
A primeira aplicação que nós temos para hoje das forças nos movimentos curvilíneos são movimentos que ocorrem em um plano vertical, em que o corpo está por fora desta curva. Exemplo disso, quando o carro passa por uma lombada, quando o carro passa por um viaduto, por uma montanha, tá? Então são situações como essa. A primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente se depara com esse tipo de situação é representar no corpo as forças que atuam sobre ele. Fazer o que nós chamamos de diagrama de forças. Esse diagrama é praticamente obrigatório. Não que você não fazendo, você vai perder ponto da resolução da questão. Não é isso. Mas esse diagrama é o que permite você analisar a relação, o comportamento entre as forças. É o que permite você saber quem são as forças que estão a favor, quem são as forças contrárias uma à outra, quem são as forças que estão tangentes ou radiais ao movimento. Então, é quase que um processo obrigatório ao longo da resolução de qualquer questão, tá bom? Então, neste carro, independente de estar parado ou em movimento, as forças que estão atuando sobre ele são a força peso, que, como nós sabemos, ela sempre aponta para baixo, né, para o referencial em que nós encontramos, na superfície da Terra, e a normal, já que ele está apoiado em um piso, e essa normal é perpendicular à superfície e apontando para fora. Tanto aqui, a normal. Mas veja que se esse carro estiver parado em uma situação de equilíbrio, essas forças são iguais. Porém, caso esse carro esteja em movimento, caso ele possua uma velocidade, e esta, como nós já sabemos, sempre representada de forma tangente ao movimento, para que essa velocidade tenha a sua direção alterada, fazendo com que o carro descreva esta curva, é necessário que a força que aponta para baixo seja maior do que a força que aponta para cima, justamente para fazer com que a resultante dessas forças seja para baixo, permitindo alterar a direção com que esse carro se mova. Sendo assim, nós vamos calcular esta resultante subtraindo as forças que apontam para o centro. Veja que das duas forças, as duas estão no eixo radial ao movimento. Então, nós vamos pegar as que apontam para o centro, no caso, o peso, subtrair a que aponta para fora, no caso, a normal, e isso é o que nós chamamos de resultante centrípeta. Portanto, isso é igual a mv ao quadrado sobre r, beleza? Essa é a expressão comum para esse tipo de questão. Mas veja que algumas questões podem perguntar qual é a velocidade máxima que esse carro pode descrever esta curva para não decolar. Não sei se vocês já viram, mas aquelas cenas de perseguição de carros policiais perseguindo bandido ou algo parecido em filmes, muitas vezes acontece de terem aquelas cenas em que a gente vê o carro passando por uma ladeira, passando por uma montanha, alguma coisa assim, e o carro decola. Então, são cenas clássicas em cenas de perseguição. Para que a gente possa calcular, então, qual é a velocidade máxima que esse carro pode ter para não decolar, nós temos que analisar esse exato momento da decolagem. O que é que aconteceria se o carro ultrapassasse essa velocidade máxima para não decolar? Ele perderia o contato com a pista. Perdendo o contato com a pista, o que é que acontece com essa relação de forças? A única força das duas, que depende desse contato, deixaria de existir. Então, nós vamos ter eu vou chamar aqui, a situação especial, para que a gente possa calcular a velocidade máxima, nós vamos ter que ter a normal igual a zero, que é exatamente o momento em que esse carro decola, perdendo contato com a pista. A normal sendo zero, nós vamos ter nessa expressão P menos zero, vai ficar então simplesmente o P, que é a massa vezes a gravidade, então mg igual a mv ao quadrado sobre r. Veja que aparecendo massa nos dois membros da igualdade, nós podemos simplificar a do lado esquerdo com a do lado direito, lembrando que essa velocidade que nós estamos calculando é a velocidade máxima, não é qualquer velocidade. Nós vamos, então, passar o R para o outro membro multiplicando e depois o expoente da potência para o outro membro como raiz, ficando, portanto, a velocidade máxima que esse carro tem que ter
para não decolar. Por outro lado, também pode ser interpretada como a velocidade mínima para decolar, tá? Então vai depender do que você está interpretando. Seria a raiz quadrada de R vezes G, ou de G vezes R, tanto faz aí, a ordem não vai alterar o resultado. Então essa seria uma condição especial para as questões que podem aparecer na nossa frente, ou em provas ou em exercícios, ok? Então está aí a primeira situação. Segunda situação que nós podemos analisar também é uma curva vertical, é uma curva que ocorre no plano vertical, só que agora o carro está passando por o ponto mais baixo e interno a essa curva. Isso acontece, por exemplo, quando o carro passa por um túnel, né, em Fortaleza, por exemplo, que é a cidade de onde eu venho, ela está agora na moda. Tem todo canto da cidade tem túneis, né? Vai o prefeito lá, o último prefeito que está saindo agora, parecia um tatu. Todo canto ele fazia um túnel, todo canto, vários bairros da cidade lá tem um túnel. E aí o carro ele passa por um túnel, né, para poder ter a possibilidade de fluir mais o trânsito. Então tem pista passando por cima, tem viaduto, tem pista passando por baixo, enfim. Então em situações como essa, como é que a gente interpreta as forças? Nós temos aqui o carro, que nesse momento, as forças que atuam sobre ele são o peso, como nós já sabemos, sempre apontando para baixo, e a normal, perpendicular à superfície e apontando para fora, tá? Na situação em que esse carro esteja parado, ou seja, em equilíbrio, essas forças se anulam, então seus módulos são iguais. Porém, esse carro estando em movimento, o que acontece? A sua velocidade é representada de forma tangente à trajetória, e aí, para que essa velocidade tenha a sua direção alterada, que no caso agora vai ser para cima, a força que aponta para cima tem que ser maior do que a força que aponta para baixo, para permitir que esse carro suba essa ladeira, suba esse túnel. Desta forma, a gente vai determinar a resultante centrípeta, a que aponta para o centro da curva, pegando a força que aponta para o centro, a normal nesse caso, menos a força que aponta para fora, o peso, e igualando a expressão que representa a restante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Veja que nessa situação agora, nós não temos uma condição especial. O carro decolar, o carro não existe, tá? Não existe a possibilidade de a normal desaparecer. Então essa é simplesmente a expressão que representa esse tipo de situação, tá bom? Próxima situação, nós temos aqui situações clássicas de loopings, de Globo da Morte, por exemplo. Vocês já devem ter visto, pelo menos na televisão, em apresentações, ou até mesmo pessoalmente. Então, vou botar aqui, rodar esse videozinho aqui para vocês, para que vocês consigam ver o funcionamento aí desse looping, como é que ele funciona, tá? Isso aqui é uma apresentação lá no Circo do Beto Carreiro, lá em Santa Catarina. Deixa eu ver se ele vai rodar sem problemas. Lá em Santa Catarina, onde eles têm uma apresentação lá do Hot Wheels, né, um carrinho bem famoso. E aí os carros, uma das suas apresentações é proporcionar esses loopings, tá? Onde a primeira vez que esse looping foi executado foi há dezenas de anos atrás, 30, 40 anos atrás. E para que eles pudessem fazer esse looping, foi necessário vários testes. A engenharia ainda era um pouco precária, mas que eles conseguiram lá. Então aí, ó. Certo? Interessante perceber que não existe nenhum sistema de acoplamento do carro, o carro não é preso à pista, isso é simplesmente o carro, treino, né, prática, claro, do motorista, mas para que eles possam fazer ensaios, por exemplo, dessas apresentações, eles não contam com a sorte. Eles fazem cálculos para saber, pelo menos, qual é a velocidade mínima necessária para o motorista executar esse looping. Então, vamos fazer essas contas. Como é que essas contas são feitas? Primeiro, vamos representar o nosso diagrama de forças que estão atuando no carro no momento da virada, no momento que ele passa pelo ponto mais alto, que é o ponto crítico, digamos assim. Nós temos aqui a força-peso, que, como nós sabemos, sempre aponta para baixo. E olha que interessante, o piso, a superfície de contato agora está na parte de cima do carro. Então, como a normal, que é essa força de contato, atua, aplicada pelo piso no carro,
Então, nós temos a força normal, nesse caso, também apontando para baixo. Aí você pode pensar assim, tudo conspira para o carro cair, mas veja que é o contrário. Pela inércia, como o carro está em movimento, a tendência é ele permanecer no movimento retilíneo e uniforme. É o único dos movimentos que representa o equilíbrio. Então, na ausência de força, se por acaso, nesse momento, não houvesse a continuidade da pista, se a pista fosse até o ponto mais alto, a tendência seria o carro ser lançado horizontalmente. Claro que devido à existência da força-peso, ele ia cair como um exemplo de um lançamento horizontal. Porém, com a existência da pista, ela obriga o carro a executar essa continuidade da curva. Então, a normal, ela está aí com o papel de ajudar o peso a alterar a direção com que a velocidade está atuando. Veja que se nesse momento o carro parasse, aí sim, estando ele momentaneamente parado, com a ação dessas duas forças apontando para baixo, obviamente o carro iria cair. Mas como ele não está parado, ele tem uma velocidade representada de forma tangente ao seu movimento. Para que essa velocidade, botei foi normal, para que essa velocidade tenha a sua direção alterada, é necessário essas duas forças, e quanto mais rápido, quanto maior o valor dessa velocidade, maior vai ser a interação dessas forças para conseguir puxar essa velocidade e aí o carro conseguir executar a curva. Vamos então fazer as contas. O que nós percebemos é que as duas forças estão apontando para o centro da curva, então o peso mais a normal, já que as duas apontam para o centro, vão fazer o papel de resultante centrípeta. Vão ser iguais a mv ao quadrado sobre r. Mas veja que para que o piloto consiga executar essa curva, diminuindo os riscos de acidente, ele precisa calcular a velocidade mínima necessária para ele conseguir executar essa curva. Como é que ele vai saber com que velocidade mínima, e aí ele consegue controlar isso, claro, no painel do carro, como é que ele vai saber qual é a velocidade mínima que ele tem que ter lá em cima para conseguir executar essa curva? Vamos lá. O que é que acontece quando ele tem uma velocidade muito baixa? A tendência é ele chegar lá em cima e não conseguir completar a curva e cair. Então, existe uma velocidade mínima em que o contato dele com a pista também é mínimo. Tão pequeno que nós podemos considerá-lo praticamente zero nessa velocidade mínima. Então, a condição que nós estamos analisando agora é a seguinte: nós queremos calcular a velocidade mínima, nós queremos saber de quanto é essa velocidade mínima, e para isso, nós vamos considerar o contato do carro com a pista nessa velocidade mínima praticamente zero, mas suficiente para ele conseguir completar a curva. Então, nessa situação, a normal vai ser considerada igual a zero. Substituindo a normal igual a zero aqui, nós vamos ter que o peso é igual a mv ao quadrado sobre r, e aí as cenas do próximo capítulo vocês já sabem o que é que acontece, porque essa expressão fica igual àquela que nós já calculamos anteriormente. Então, agora, não mais a velocidade máxima, mas a velocidade mínima para que o carro consiga executar a curva, vai ser simplesmente a raiz quadrada de g vezes r. Professor, então quer dizer que é a mesma velocidade daquela outra situação? Não. Veja que o que a velocidade vai depender é da gravidade no local, que estando na superfície da Terra, em todos os pontos é praticamente a mesma, não vai mudar praticamente nada, mas também o raio da curva que ele está executando. Quanto maior for o raio, quanto maior for o looping, maior vai ser a velocidade mínima necessária para ele conseguir executar. Então é mais seguro para o carro loopings menores, curvas mais fechadas, porque quanto mais fechada a curva, menor vai ser a velocidade mínima necessária para ele conseguir executar esse loop, tá? Apesar da expressão ser a mesma, a interpretação é que muda desse caso para o anterior, ok? Aí nós temos aqui mais outras situações de looping que eu queria mostrar para vocês, bem interessantes, que como a gente pôde ver, a velocidade mínima não depende da massa do corpo, nem da potência do equipamento. O que depende é do raio da trajetória. Claro que quanto maior a trajetória, maior vai ser essa velocidade mínima necessária para executar o looping, e se a velocidade for muito alta, ele vai precisar de um veículo muito potente para conseguir atingir essa velocidade. Mas, ajustando a trajetória, é possível fazer o looping
de bicicleta, é possível fazer o looping de moto, é possível fazer o looping, inclusive, a pé. Vejam esse vídeo, como é possível executar um looping a pé, mas é claro, para isso é necessário atingir uma velocidade mínima. Vamos ver aqui rapidinho. Então, isso aí é o rapaz tentando fazer o looping. Com skate, uma bicicleta ou até mesmo com um carro são coisas que vemos com frequência. Mas o looping a pé é algo um pouco mais extraordinário, que nunca foi feito antes, pelo menos até agora. O dublê inglês Damien Walters conseguiu realizar esta missão quase impossível ao correr um looping de 360 graus desafiando a gravidade. Mas o sucesso não veio sem uma dose de dor. Ele correu incontáveis vezes pela rampa até finalmente conseguir a façanha. A força muscular necessária é imensa para Damien manter os 13,8 km por hora necessários para o looping, uma velocidade que deve ser constante no trajeto. Ao ver o resultado de muito suor, quem vê pensa que é fácil. Certo? Então, como vocês viram aí, o rapaz conseguiu, né? Eles fizeram as contas, essas mesmas contas que nós fizemos aqui, como vocês viram ali até a formulazinha durante o vídeo, e ele conseguiu determinar qual a velocidade mínima necessária para ele conseguir fazer o loop. Então, ele tomou distância, mediu algumas vezes com um sensor de velocidade, tipo aqueles radares móveis que a polícia usa para identificar a velocidade que os carros se movem nas vias, né? E aí ele, depois de vários treinos, ele conseguiu atingir a velocidade mínima necessária, e aí depois foi para a prática, claro, primeiramente colocando colchões para caso ele caísse, não sofrer nenhum acidente grave, e depois que ele conseguiu executar a curva, tirou o colchão e aconteceu o que nós vimos ali no vídeo. Esse outro vídeo também é bem interessante porque ele mostra uma famosa apresentação que nós vemos em circo, que é o Globo da Morte, tá? Mas com uma pitadinha de algo mais interessante, executado por uma criança de 7 anos. Vamos ver aqui essa reportagem também. Comecei de bicicleta, assim, a gente colocou um cone e rodou e ficou rodando em volta dele. Aí depois eu passei pro globo, rodei, fiquei rodando. Depois eu passei pra moto, fiquei dando corte. Eu resolvi até experimentar a sensação de ver mais de perto a apresentação. Dependendo da própria noção das manobras que ele faz. Bom, ele é uma criança de 7 anos, está rodando com toda a segurança que exige dentro de um globo. Claro que ia ser o avô, né? Porque a mãe não ia permitir um negócio desse. O avô e o olhar da avó, ele se apresenta com outros pilotos. A brincadeira no Globo da Morte começou há apenas 1 ano e Fake tem levado a sério. Hoje ele consegue fazer manobras que muitos adultos não fazem. Fazer um looping chegando ao teto do globo é uma delas. A gente ensaia, treino, a gente tem bastante treino, a gente tem umas 7 horas de treino por dia, né? A gente já sabe já os cortes, tipo eu e o Pequim, a gente sai já, ele dá um corte daquele lado, desse lado, a gente já ensaia já, né? Com 7 anos, ele é um dos mais jovens pilotos que fazem este tipo de apresentação. Todo dia, Fake treina outras manobras cada vez mais difíceis. Vou dar o contrário e dar loop. Essa é difícil. Tá, então, pessoal, a questão do Globo da Morte, ela é exatamente igual ao looping que nós acabamos de ver. Para que o piloto ele consiga identificar qual é a velocidade mínima, para ele conseguir dar o looping, né, vertical, ele precisa fazer aquela mesma conta que a gente já apresentou no slide anterior, no looping, tá? Então, eles ficam ali girando naquela parte mais baixa, ganhando velocidade, e aí quando ele verifica no painel da moto que atingiu a velocidade, e aí pode ser de bicicleta, de moto, de carro, tanto faz. Como a gente pode ver, a massa não interfere na velocidade mínima. Quando ele atinge aquela velocidade mínima, aí ele já tem a garantia de que é necessário para conseguir completar o looping, tá bom? Vamos agora para uma outra situação,
que é a situação de curvas em planos horizontais. Uma manobra também executada por carros, inclusive existem competições desse tipo de manobra, é o drift. Para quem não conhece, o drift ele é uma manobra executada em curvas, onde o carro desliza pela curva para conseguir atingir, executar a curva com velocidades maiores. Sem essa manobra de deslizar, derrapar na pista, ele precisaria reduzir a sua velocidade para conseguir executar a curva e não acontecer o que nós chamamos de sobrar na curva e acabar derrapando, como aconteceu, por exemplo, ontem, na última prova aí de Fórmula 1, vocês devem ter visto o acidente aí, foi noticiado nos jornais, o acidente que ocorreu com o piloto, que acabou passando direto, né, pela inércia. A tendência é o carro continuar em movimento retilíneo, e aí foi parar lá no guardrail, né, naquela proteção lateral, e aconteceu até de o carro explodir, incendiar, tá? Então o drift ele é uma manobra que é executada para que ele possa, à medida que ele vai deslizando, ele vai acompanhando a curva e conseguir executar esta curva com velocidades maiores. Veja que eu estou representando o esquema do carro executando o drift visualizado de cima. Por quê? Porque apesar de existir uma força peso e uma força normal atuando sobre ele, essas forças não geram mudança no movimento na vertical. Então, a normal tem o mesmo valor que o peso. Vou logo representar este esquema, esta relação aqui, para a gente lembrar que a normal, por ser igual ao peso, já que na vertical não há aceleração, a normal é igual a m vezes g. Porém, na horizontal, nós temos uma força atuando sobre o carro, que é exatamente a força de atrito, que é essa que permite com que o carro consiga executar a sua trajetória curva sem passar direto, sem sobrar na curva. Então, sendo assim, essa força de atrito é a força que está apontando para o centro do movimento, esta é a força de atrito, e sendo a única que atua no eixo radial do movimento, ela vai fazer o papel de resultante centrípeta. Sendo assim, a força de atrito é igual a resultante centrípeta mv ao quadrado sobre r. Aí vamos lá agora para as situações especiais. Para que o carro consiga executar esta curva, o atrito que precisa estar atuando sobre ele para que ele descreva essa curva é o atrito estático. E esse, como nós já sabemos, é um atrito variável, é um atrito que acompanha a resultante das forças que atuam sobre ele sem o atrito. E aí, para que a gente possa calcular, então, a velocidade máxima para esse carro conseguir executar a curva, a velocidade máxima para que ele consiga executar a curva sem derrapar, sem sobrar na curva, vamos lá fazer essa conta. Para que ele consiga executar a velocidade máxima, a força de atrito atuante tem que ser o atrito de destaque, aquele que gruda o carro na pista, mas ele fica na iminência de deslizar. Veja que quanto maior a velocidade, maior a tendência dele derrapar. Esse atrito de destaque é calculado pelo μ estático vezes a normal. Então, substituindo as expressões, nós temos força de atrito é o de destaque, μ estático vezes a normal. Isso vai ser igual a restante centrípeta mv ao quadrado sobre r. Já vimos que a normal, nesse caso, é igual ao peso. Então, substituindo, μ estático vezes a normal, substituído com a expressão do peso, m vezes g, é igual a mv ao quadrado sobre r. Veja que nós encontramos nos dois membros a massa, nos permitindo, assim, simplificar a massa de um lado com a massa do outro. E aí nós vamos ter que a velocidade máxima, essa velocidade é a velocidade máxima, tá? Que nós queremos calcular. Essa velocidade máxima, deixa eu só apagar isso aqui, senão vai ficar apertado. Então, nós vamos ter que a velocidade máxima, vai ser, portanto, passando o R para o outro lado, vai ficar μ, G, R, e o 2 do expoente para o outro lado como raiz, vai ficar a raiz quadrada do μ vezes o G vezes o R. Veja que agora a expressão, apesar de ser semelhante àquelas que nós já encontramos, a expressão ela ganhou aqui um fator extra,
que é o coeficiente de atrito, visto que é ele, o atrito, que está ajudando o carro a executar a curva sem derrapar, sem sobrar na curva, tá bom? Vamos aqui para a próxima situação, que é quando a gente tem curvas em pistas sobrelevadas, ou seja, pistas inclinadas. Veja que quando nós temos uma pista horizontal, o único fator que está permitindo o carro executar a curva sem sobrar é o atrito. Porém, quando chove, se a pista estiver suja, esse atrito é reduzido drasticamente, proporcionando, podendo ocasionar um maior número de acidentes. Desta forma, para que ocorra uma menor possibilidade de acidentes, tanto nas pistas que a gente trafega aí no dia a dia, como também em provas em que a curva é constante, em circuitos ovais, por exemplo, e aí os pilotos possam executar as manobras com velocidades maiores, a engenharia permitiu, né, determinou que essas pistas, sendo sobrelevadas, elas permitem os carros executarem manobras com velocidades maiores, mesmo com risco menor também de sofrerem acidentes. E vamos ver o porquê disso. Vamos lá. Primeiro nós vamos calcular, vamos analisar se essa pista não tivesse atrito, tá? Veja que agora, diferente da anterior, a pista tinha atrito, vamos supor que essa pista não tem atrito. Analisando aqui o carro vindo de frente, tá? Esse aqui é um corte frontal da pista. Nós temos apenas a força-peso, que como nós sabemos, sempre aponta para baixo, e a normal, que é perpendicular à superfície. Mas veja que a curva que o carro está executando, apesar de a pista ser inclinada, a curva é horizontal. Então, se a gente fizer aqui, ó, o desenho do trajeto que o carro está executando, ele seria mais ou menos isso aqui, onde o raio dessa curva está apontando para cá. Veja, então, que o peso já é perpendicular a esse raio, não precisa ser decomposto, mas a normal não é nem perpendicular nem tangente, nos obrigando, assim, a decompor a normal para analisar com melhor detalhes. Então, fazendo aqui a decomposição da normal, nós vamos ter uma componente apontando para o centro do movimento, que eu vou chamar aqui de componente radial da normal, e uma outra componente na mesma direção do peso, só que no sentido contrário, que eu vou chamar aqui de componente perpendicular da normal, tá certo? Essa componente ela não é tangente, por isso que eu não estou chamando de componente tangencial, mas ela é perpendicular ao raio da trajetória. Sendo assim, como na vertical não há aceleração, nós podemos então dizer que a componente perpendicular ela tem o mesmo módulo que o peso. Mas quem é a componente perpendicular? Vamos lá. Veja que nós temos aqui a inclinação da pista. Essa inclinação, ela pode ser interpretada, ela pode ser obtida como sendo o mesmo ângulo que nós temos da normal com a superfície. Veja como é que a gente vai fazer esse cálculo. Se eu prolongar aqui, deixa eu fazer aqui um prolongamento para que a gente possa compreender. Se eu prolongar aqui a reta onde a normal se encontra, nós vamos perceber que esse ângulo bem aqui, é o complemento do ângulo θ. E aqui, como nós temos esse ângulo externo, nós vamos ter que esse ângulo menor, ou pela geometria, nós podemos perceber que esse ângulo, por ser o complemento do ângulo θ, né, já que aqui nós temos a normal perpendicular à superfície, então esse ângulo ele vai ser o mesmo, aliás, esse ângulo vai ser o complemento desse ângulo, portanto, esse ângulo é o mesmo ângulo θ, e por ser oposto pelo vértice a este ângulo aqui, eles têm o mesmo valor. Então, esse é o ângulo θ. Nos permitindo, então, perceber que a normal perpendicular, a componente perpendicular, por estar colada a esse ângulo, ela vai ser n cosseno de θ, enquanto que o peso é mg. E a componente radial, que aponta para o centro, sendo a única força que está radial ao movimento, ela vai fazer o papel de restante centrípeta. Então, a componente radial, fazendo o papel de restante centrípeta, seria mv² sobre r. Se essa componente radial está separada do ângulo θ, ela é n seno de θ igual a mv² sobre r, tá? O que é que a gente vai fazer?
nós vamos pegar essa expressão e essa expressão e vamos dividir uma pela outra. Olha o que é que vai acontecer. Ao dividir essa expressão por essa, nós vamos encontrar, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir, nós vamos encontrar que o n seno de θ dividido, n seno de θ, dividido por n cosseno de θ, vai ser igual a essa expressão, mv ao quadrado sobre r, dividido por essa expressão, mg. Aí agora, nós temos num membro normal em cima, normal embaixo, no outro membro, massa em cima, massa embaixo. Aí, o que é que nós vamos encontrar? Que seno sobre cosseno é a tangente de θ, isso é igual a v ao quadrado sobre gr, já que nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, sobre gr. Passando esse gr para o outro lado, multiplicando, e depois o expoente da potência para o outro lado como raiz, nós vamos ter que essa velocidade vai ser a raiz quadrada de g vezes r, vezes a tangente de θ. O que é que a gente pode perceber com essa expressão? Que essa é a velocidade que o carro consegue executar essa curva sem derrapar, sem subir ou sem escorregar, tá bom? Então, é a raiz quadrada de gr tangente de θ. Veja que todas as expressões dependem da gravidade local e do raio da curva. Ora, dependendo também do atrito, ora, sem depender do atrito, tá certo? Pessoal, vamos agora incrementar o atrito na questão. Incrementando o atrito, nós vamos perceber que, tendo o atrito, esse carro ele pode ou não ter uma tendência de deslizar para cima ou para baixo, dependendo da velocidade com que ele esteja. Quanto mais rápido ele tiver, como a gente está falando aqui de corrida, maior é a tendência dele derrapar para fora. Então, se ele está tendendo a derrapar para fora, quem segura esse carro para ele não deslizar para fora é o atrito. Vamos lá fazer a representação aqui do diagrama das forças. De novo, nós temos a força peso apontando para baixo, nós temos a força normal apontando perpendicular à superfície para cima, e o atrito que está tentando impedir que esse carro derrape, esse atrito vai ser paralelo à superfície de contato e contrário à tendência de deslizar. Então, no caso, esse atrito está apontando para baixo. Como nós sabemos, a trajetória do movimento desse carro é uma curva horizontal. Então, aqui, ó, a curva da trajetória que esse carro está executando, em que o raio é uma reta horizontal. Então, nós vamos ter que decompor tanto a normal como o atrito. Decompondo a normal, nós temos uma componente para cá, que nós já chamamos anteriormente de NR, e já sabemos que é N seno de θ, esse ângulo aqui. E a outra componente, nós já sabemos que é N perpendicular, calculada por N cosseno de θ. Tá? Então, isso aqui a gente já conhecia. O que é novidade nessa situação com o atrito é que o atrito também vai precisar ser decomposto, nos dando uma componente radial, que eu vou chamar de atrito radial, e uma componente também perpendicular. Então, nós vamos ter aqui um atrito perpendicular, certo? E o que é que mudou? O que mudou é que agora, verticalmente, nós temos três forças. A componente da normal para cima, a componente do atrito para baixo e o peso. Para que essas forças se equilibrem, para que não haja aceleração na vertical, nós vamos ter que esse N perpendicular vai ter que ser igual, o módulo, tá? Ao atrito perpendicular mais o peso. Quem é o N perpendicular? Nós já sabemos. Ele é o N cosseno de θ. Quem é o atrito? Aí vamos lá. Se a gente está querendo calcular a velocidade máxima para esse carro não deslizar, ele está na iminência de derrapar, esse atrito, então, é o de destaque, calculado pelo μ vezes a normal, mais o peso, que é mg. Essa expressão aqui é a expressão vertical, tá? Vamos agora para a expressão na horizontal. Veja que as duas componentes, a da normal e a do atrito, apontam para o centro. Então, as duas juntas, NR mais o atrito R,
formam a resultante centrípeta, mv² sobre R. NR, nós já vimos anteriormente, que é o N seno de θ. O atrito R é o μ, deixa eu ver aqui, eu esqueci de colocar aqui, na anterior, que isso aqui é uma componente do atrito, não é o atrito. Então, é o μ vezes a normal vezes seno ou cosseno do ângulo. Por serem alternos internos, este ângulo θ, ele também está presente bem aqui, ó, tá? Alternos internos, então esse ângulo θ, fazendo com que a componente perpendicular também esteja separada ao ângulo θ. Então, vamos complementar ali que eu tinha esquecido. É o μ vezes a normal vezes o seno de θ, isso, mais, né, somado ao mg, tá? Continuando aqui, então, a normal R, ela está separada ao ângulo θ, que nós sabemos que ele também está bem aqui, ó. Nós já fizemos essa análise anteriormente. Então, é N seno de θ. E agora o atrito que está colado vai ser, então, μ vezes a normal vezes o cosseno de θ. É igual a mv² sobre R. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou pegar esta expressão e esta expressão. Vou isolar aqui o N seno de θ. Então, antes de eu pegar essas expressões, deixa eu isolar. Aí fica, ó, N seno de θ igual, passando tudo isso aqui para o outro membro. Dá para a gente colocar em evidência, né? Tá, não vou fazer isso agora não. Então, vamos lá. Vou pegar essa expressão aqui e essa e vou continuar aqui no próximo slide. Vou agora, daqui, vou colocar a normal em evidência, tá? Então, nesse primeiro aqui, eu vou colocar a normal em evidência, que ela vai ficar multiplicada por seno de θ mais μ cosseno de θ. Isso igual a mv² sobre R. Nessa outra expressão, eu vou fazer a mesma coisa, só que para isso eu preciso passar o μ vezes a normal seno de θ para o outro membro. Então, eu já vou fazer isso colocando a normal em evidência. Vai ficar a normal, que multiplica o cosseno de θ menos o μ vezes o seno de θ. Veja que eu coloquei a normal em evidência e quando eu passei isso para o outro membro foi negativo. Isso é igual a mg. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou dividir uma equação pela outra. Ao dividir uma equação pela outra, olha o que acontece. Nós podemos eliminar a normal, já que ela está presente tanto em cima como embaixo desse primeiro membro. Podemos também eliminar a massa, já que ela está presente tanto em cima como embaixo. E aí nós vamos ter a expressão que nos permite calcular a velocidade máxima que esse carro pode ter numa pista com atrito. Então, essa velocidade vai ser igual a G vezes R, passando para o outro membro, multiplicando. Então, G vezes R, que multiplica tudo isso aqui, tá? Então, vai ficar, ó, que multiplica seno de θ mais μ cosseno de θ, dividido por cosseno de θ menos μ seno de θ. Você consegue depois simplificar essa expressão, tá? Mas eu não vou me prolongar muito, porque aí isso é algebrismo. Vamos deixar assim mesmo. E o 2 do expoente da potência eu vou passar para o outro lado como raiz. Então fica a raiz quadrada de G vezes R vezes essa relação entre o coeficiente de atrito e o ângulo de inclinação. Veja que esses ângulos aqui, eles podem interferir, então, quanto mais inclinado ou menos inclinado, nós vamos ter a interferência. Então, é possível obter aí qual é o ângulo ideal, qual é o ângulo melhor, para que a gente possa ter uma maior eficiência dessa curva sobrelevada, certo? É só para que vocês possam ter uma noção que esse cálculo é possível de ser feito, e com esse conhecimento que a gente adquiriu dessa aula, como é que ele é feito, tá bom? Vamos seguir aqui em diante. Próximo caso aqui seria o pêndulo simples, né, que ele se viu, inclusive, como análise lá no primeiro slide da aula passada, e aí, como nós sabemos, esse pêndulo pode ser destacado 3 pontos do seu trajeto. Nós temos os pontos extremos e o ponto central. Nos pontos extremos, nós temos aqui, deixa eu representar aqui o diagrama de forças, a força-peso sempre apontando para baixo,
e a tração na direção do fio. Como a gente pode perceber, de acordo com a trajetória, a tração é radial ao movimento, mas o peso não. Então, nós vamos precisar decompor esse peso para fazer a análise. Então, deixa eu só desenhar aqui de novo o peso, vou pôr para cá. Então, fazendo aqui a decomposição do peso, nós vamos ter uma componente radial do peso, para cá, que eu vou chamar de PR, e uma outra componente tangencial do peso, como o próprio nome diz, tangente ao movimento, que eu vou chamar de P tangencial. Veja que à medida que o corpo está subindo no pêndulo, no seu movimento, essa componente é contrária, por isso que ele vai desacelerando. Mas quando ele começa a descer, essa componente é a favor do movimento, e é por isso que na descida ele vai acelerando, tá bom? O que é que a gente pode perceber, então, neste ponto, que eu vou chamar aqui de ponto 1? Neste ponto 1, a gente pode perceber que a resultante centrípeta é obtida pela tração, que aponta para o centro, menos a componente radial do peso, então menos PR. Se isso é a componente centrípeta, é mv ao quadrado sobre r. Essa tração, então, menos, quem é essa componente? Sabendo que o pêndulo está inclinado de um ângulo θ, e que esse ângulo é correspondente a esse ângulo bem aqui, esse PR está colado, então vai ser mg cosseno de θ igual a mv ao quadrado sobre r. Se você quiser, por exemplo, calcular quanto é a tração que está atuando nesse momento, basta isolar a tração e calcular que essa tração vai ser mv ao quadrado sobre r, mv ao quadrado sobre r mais mg cosseno de θ, certo? Ah, professor, mas nesse ponto o corpo está momentaneamente parado. Como ele está momentaneamente parado, então nós vamos ter aqui essa velocidade igual a zero, né? Então, se essa velocidade é igual a zero, a tração vai ser igual a mg cosseno de θ. Eu estou colocando aqui essa expressão geral para que você possa calcular em qualquer posição entre esse extremo e o ponto central. E aí vai depender desse ângulo de inclinação. Mas, claro, se ele estiver no seu ponto mais afastado, essa velocidade vai ser nula, a resultante centrípeta vai ser nula, então a tração, isso aqui vai ser zero, né? Então a tração vai ter o mesmo valor de PR, tá bom? Mas eu estou deixando essa expressão para que você possa calcular em qualquer posição. E se o ângulo for zero? E se ele estiver no centro? Se ele estiver no centro, o diagrama de forças, nós vamos ter aqui o peso apontando para baixo, e aqui a tração. Aí nós vamos perceber que o peso já está radial, então não precisa ser decomposto. Não precisando, então, ser decomposto nesse segundo ponto, né, que eu vou chamar aqui de ponto 2, nesse segundo ponto, a gente pode, então, perceber que a tração apontando para o centro menos o peso que aponta para fora vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. E aí, nesse ponto, a bolinha vai estar com velocidade máxima do seu trajeto. É onde ele deixa de acelerar e começa a frear durante a subida. E aí, essa tração vai ser, então, mv ao quadrado sobre r, mais, né, passando o peso para o outro lado, mais mg, beleza? Então aí, o cálculo da tração no ponto 2, que é o ponto onde ele vai ter a tração máxima, tá? Onde a tração vai estar sendo, vai ser maior do que o peso da bolinha, isso se ele estiver em movimento. Se ele estiver parado, a tração vai ser igual ao peso, tá bom? Próximo caso, nós temos aqui o que nós chamamos de pêndulo cônico, diferente do pêndulo simples, que a curva ocorre no plano vertical, o pêndulo cônico, a curva ocorre no plano horizontal. Então, fazendo aqui o diagrama de forças, nós temos, em qualquer ponto, tá? A força-peso apontando para baixo, força-peso apontando para baixo, a tração na direção do fio, e aí, como a gente pode perceber, o peso já é perpendicular ao raio, então não precisa ser decomposto, porém a tração não é nem perpendicular nem tangente. Decompondo, então, nós vamos ter uma componente da tração sobre o raio, vou chamar de componente radial, e uma outra componente que não é radial, mas também não é tangencial, é perpendicular ao raio. Então, vou chamar essa componente de T perpendicular, certo? Sabendo que o fio está inclinado do seu eixo central de um ângulo θ e o pêndulo está girando, formando aí o formato aparente de um cone, nós vamos ter por ângulos alternos internos
esse ângulo sendo igual a este ângulo bem aqui. E aí nós vamos ter que na vertical, a componente perpendicular vai ter o mesmo módulo que o peso, já que não há aceleração na vertical, e ela, por estar colada ao ângulo θ, é T cosseno de θ. Isso é igual a mg. Já na horizontal, a componente radial é a única que aponta no raio do movimento para o centro, então TR está fazendo o papel de resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Se TR está separado ao ângulo θ, então vai ser T seno de θ igual a mv ao quadrado sobre r. Vou pegar essa expressão e vou dividir por essa, encontrando T seno de θ dividido por T cosseno de θ igual a mv ao quadrado sobre r dividido por mg. Aí, fazendo as devidas simplificações, nós vamos ter que a tração em cima eu posso simplificar com a tração de baixo, a massa de cima eu posso simplificar com a massa de baixo. E daí, a velocidade vai ser, então, GR, passando para outro membro, vai passar multiplicando, GR, seno sobre cosseno é a tangente de θ, e o expoente do V, vou passar para o outro lado como raiz, vai passar como raiz de GR, tangente de θ. Expressão que nós também já encontramos, porém para uma outra situação. Tá bom? Pessoal, chegando aqui no último caso, tá? A última aplicação da aula de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês uma situação que nós chamamos de rotor, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês na aula passada um brinquedo, né, no parque de diversões, que é um rotor humano, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente analisa as forças que atuam no rotor. Primeiro eu vou mostrar aqui esse vídeo, que é uma simulação com um boneco, como é que funciona um rotor naquele parque de diversões, tá? Então vamos ver aqui essa simulação. Bom, então vamos começar a identificar os elementos desse aparato de experimento. Ele tem um cilindro, né, que vai ser colocado a girar. Tem esse boneco que vai representar a pessoa que vai participar do brinquedo, certo? Temos o piso, que quando eu acionar esse botão, ele vai descer, tá? Temos a lâmpada estroboscópica, que vai servir para a gente visualizar o boneco, uma vez que a frequência de rotação daqui é muito grande, e a gente vai tentar jogar uma luz para vê-lo parado. Essa primeira aplicação, a gente vai colocar o boneco em pé, sobre a superfície, certo? E colocá-lo a girar para ver o que vai acontecer. Nesse momento, ele não está interagindo com a superfície. Pessoal, aí, quem está falando para vocês é o professor Amadeu, lá do IFRN, tá? Professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Meu parceiro aí, meu colega de profissão, colega também da Rede Federal de Ensino. Tive o prazer de conversar com ele já pelas redes sociais e participar de alguns projetos com ele. Então, a lâmpada estroboscópica aí, ela tem como finalidade entrar em ressonância, né, ficar na mesma frequência da câmera que ele está usando para filmar e permitir que a gente consiga visualizar o boneco aí. Ó, ele baixou o piso e o boneco já está suspenso. Certo? Acredito que dê para vocês visualizarem aí em alguns momentos. Vou ver se eu consigo pausar aqui no momento. Pronto, ó. Então, no momento que eu pausei, o boneco estava passando aqui e a luz acendeu nesse exato momento e a gente percebe aqui que ele está suspenso no ar, tá? Para que a gente possa fazer, então, essa análise, a gente vai pegar aqui essa situação do boneco dentro do rotor e representar as forças que atuam sobre ele. Quais são as forças que estão atuando? A força peso, como nós sabemos, sempre apontando para baixo. Nós temos a normal aplicada pela parede no boneco. Então, a normal perpendicular à superfície e apontando para fora. E veja que se essas fossem as únicas forças atuando sobre ele, ele cairia. Então, quem está impedindo o boneco deslizar para baixo é a força de atrito. Que, como ela está impedindo esse deslizamento para baixo, essa força de atrito atua para cima. Então, nós temos aqui também no boneco
atuando uma força de atrito, tá? Como a gente pode perceber, a trajetória do boneco é circular na horizontal, o raio, portanto, ele está na horizontal, e aí a gente pode analisar tanto a horizontal como a vertical, tá? Analisando a horizontal, a única força que está atuando neste eixo é a normal, e apontando para o centro. Então, a normal faz o papel de restante centrípeta, mv ao quadrado sobre r, e na vertical, como não há aceleração do boneco, ele não acelera nem para cima nem para baixo, as forças que atuam na vertical se anulam. Então, a força de atrito é igual, tem o mesmo módulo que o peso. Como o boneco não está deslizando, esse atrito é o estático. Para que a gente calcule, então, a velocidade mínima deste rotor, para o boneco não deslizar, nós vamos ter que ter esse boneco na iminência de deslizar. Estando ele na iminência de deslizamento, esse atrito é o de destaque, na condição de essa velocidade ser mínima. O atrito de destaque é o μ estático vezes a normal, isso é igual a mg. A normal, nós já vimos que é mv ao quadrado sobre r, vai ficar o μ estático, vezes, no lugar da normal, mv ao quadrado mínimo sobre r, e isso é igual a mg. Tendo massa nos dois membros da igualdade, nós podemos simplificar a massa de um lado com a massa do outro e isolar a velocidade para que a gente possa obter a velocidade mínima deste rotor, permitindo o boneco não deslizar. Essa velocidade mínima, então, vai ser igual a, o g já está do outro lado, o r passa multiplicando, g vezes r, o μ que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, olha só o μ agora dividindo, e o 2 do expoente passa para o outro lado como raiz. Então fica raiz de gr dividido pelo μ, tá? Então essa é a condição do boneco não deslizar nesse rotor, tá? Pessoal, essa é a última situação que eu trouxe para apresentar para vocês.